Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vós, aqueles que aqui estão presentes no templo e também aqueles que nos assistem na transmissão. Meus amados, nós vamos agora ler o texto bíblico, dando continuidade às exposições no Evangelho segundo Mateus, e eu os convido a abrirem a palavra de Deus em Mateus no capítulo 8, quando nós vamos ler a história de um milagre extraordinário. Tudo que Jesus fez de fato é extraordinário, mas há alguns eventos que, pelo poder demonstrado, chamam muito a nossa atenção e nos surpreendem. E nós leremos a história do Senhor Jesus acalmando uma tempestade, conforme foi registrado em Mateus 8, versículos 23 a 27. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura da palavra de Deus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, nós, nesta hora em que, no culto público dedicado ao Senhor, chegamos a este momento especial do culto, em que seremos, ó Deus, abençoados pela proclamação do Evangelho. Nós te suplicamos a Tua graça, porque, ó Deus, embora a Tua palavra seja luz, embora a Tua palavra seja verdade celestial, nós, por nossa própria natureza, não temos capacidade de ouvir a Tua voz e de enxergar a Tua glória. Por isso, ó Deus, nós te pedimos a ministração do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós, de modo que o Teu Espírito nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir. Que o Teu Espírito, Senhor, ministre o Evangelho ao coração de cada um de nós, despertando no Senhor a fé, para que, como os discípulos de Jesus, possamos clamá-lo, o nome dEle como nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas ainda, Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito nos conceda ver a glória de Cristo, de modo que, pela Tua palavra, o Senhor desperte em nós o temor do Senhor. Abençoa-nos, Senhor, não apenas nesta leitura que fizemos, mas também na exposição desta palavra, que ela cumpra o Teu propósito de edificar o Teu povo, de exortar e de consolar a Tua igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós vivemos uma situação muito difícil e não é novidade. Já há praticamente um ano, Deus permitiu que assolasse o mundo esta pandemia do Covid. E nós temos percebido que esta pandemia tem trazido ao coração de todas as pessoas aquilo que é próprio das enfermidades e das catástrofes. As pessoas têm estado vivendo de forma receosa, cheias de medo, de apreensão, de ansiedade. Podemos até dizer que há muitos que demonstram não ligar para o que está acontecendo. Nós vemos pessoas comemorando, indo para os seus sítios, comprando bebidas alcoólicas, fazendo festas, mas eu entendo que até estas reações, principalmente dos ímpios, são sinais da angústia do coração, de perceberem que, de repente, toda a falsa segurança que o mundo produz lhes foi tirada, e agora estas pessoas têm que recorrer a festas, a folguedos, a vícios, para aplacar a angústia do seu coração. Há no ar pairando uma grande ansiedade sobre todos nós. E esta situação aponta para um problema que acomete a humanidade em todas as épocas, não apenas em nossa época em especial. O problema, meus irmãos, do medo que é despertado no coração dos homens
pelas forças que nós não controlamos, as forças da natureza, da criação. Poderes estes que ameaçam nos destruir. A humanidade, ao longo dos séculos, tem que lidar com enchentes, terremotos, tsunamis, vulcões, epidemias, o câncer, vírus, bactérias e toda sorte de enfermidades e doenças. E apesar do avanço da ciência, da medicina, nós estamos sempre alguns passos atrás, porque parece que quando o homem avança um passo, outro tipo de vírus, outro tipo de situação, outro tipo de catástrofe natural acomete a humanidade. Os pensadores que são os pais do ateísmo moderno, principalmente pensadores do século XIX, tais como Feuerbach, Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Freud, estes homens diziam que é o medo e o pavor que as pessoas têm das forças da natureza que elas não controlam é que tem produzido as religiões. Nós não podemos concordar totalmente com eles. No entanto, é notório perceber que a humanidade tem sido arrastada ao longo da história por este medo. Tem tentado vencer este medo, quer seja pela religião, quer seja pelo avanço e domínio da técnica, mas em todas as épocas, as forças da criação têm demonstrado à humanidade que nós somos extremamente frágeis e que a morte é inevitável. Nossa vida é muito frágil. Meus irmãos, a mesma natureza que desperta em nós um sentimento de deslumbramento, de beleza, é a natureza que desperta em nós também o sentimento de pavor. Porque o mesmo mar que é aprazível para tirarmos umas férias, para descansarmos, é o mar que produz tsunamis, é o mar que produz marés que arrastam várias vilas e cidades. E esta é a situação que se apresenta neste milagre que Jesus aqui realiza, conforme a narrativa do Evangelho. Jesus demonstra aqui a sua autoridade que sobrepuja, que está além das forças e dos perigos naturais. E com isto, meus irmãos, Jesus quer ensinar coisas preciosas a nós que somos seus discípulos. Na verdade, este texto nos chama a algumas reflexões. Por exemplo, como nós, discípulos de Jesus, nos devemos portar, devemos sentir diante dos perigos que a vida, que a natureza nos impõe. Como devemos reagir a esta pandemia, às ameaças contra a nossa vida e dos nossos entes queridos? É correto, deveríamos sentir medo e angústia por causa da ameaça que a morte traz? De que forma um crente no Senhor Jesus deve reagir a tudo isso? O Evangelho segundo Mateus tem nos apresentado, meus irmãos, desde o final do Sermão da Montanha, um aspecto importante da pessoa do Senhor Jesus, a sua autoridade. Terminado o sermão, as multidões ficaram maravilhadas, porque Jesus falava como quem tem poder, como quem tem autoridade. E como eu já disse em outras pregações, agora Mateus, ele vai trazer uma série de milagres, de eventos sobrenaturais, de sinais que Jesus realizou, organizando-os não de maneira histórica, não na ordem em que eles aconteceram, mas organizando-os de forma temática. E todos estes milagres, em uma progressão, têm falado deste tema: Jesus tem poder. Ele tem autoridade, não apenas em suas palavras, mas também em seus poderosos feitos, em seus atos. São 3 séries de narrativas de milagres nos capítulos 8 e 9 de Mateus, e nós já terminamos a primeira série. É interessante que em cada uma destas 3 séries, 3 narrativas de milagres, totalizando 9 narrativas de
ações sobrenaturais de Jesus que servem para demonstrar aos crentes o poder dele, o alcance da autoridade dele. Percebam, meus irmãos, que os 3 primeiros milagres que Jesus realizou, no capítulo 8 até o versículo 17, nos são colocados para nos chamar, para nos dar intrepidez e fé, para irmos até Jesus com confiança. Porque embora sejamos pecadores, embora sejamos tão frágeis, conforme o Sermão da Montanha deixa muito claro, Jesus tem poder para te purificar, como ele purificou o leproso. Jesus tem poder para alcançar os que estão longe, como ele alcançou o servo gentil do centurião. E ele tem poder para nos restaurar, como ele restaurou a saúde da sogra de Pedro e das multidões diante da casa do apóstolo. Mateus, então, cheio do Espírito Santo, com o espírito de revelação que ele recebeu, ele declara no final destas narrativas de milagre, no versículo 17, que tudo isto Jesus fez para cumprir a profecia de Isaías, no capítulo 53, para ser o servo do Senhor, que tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Se Jesus pode purificar, chamar e restaurar, ele pode também nos vocacionar, isto é, nos comissionar para seguirmos a ele, para sermos discípulos dele, e é isto que nós observamos na narrativa que interrompe a primeira série de milagres e introduz esta segunda série, ou este segundo ciclo de milagres. Jesus chama os discípulos à sua presença e dá ordem a eles no versículo 18 para que eles o seguissem. Mas, meus irmãos, ao chamar os discípulos para segui-lo, Jesus coloca aqui uma importante questão do Evangelho. Todos nós devemos calcular o preço do discipulado. Para seguirmos a Jesus, temos que examinar o nosso coração e ver se o Espírito Santo agiu em nós, nos dando entendimento que o valor de Cristo e do Evangelho é incomparável e muito maior do que tudo que há nesta vida. De modo que, ao atender o chamado de Jesus, como ele ensina aquele escriba que disse que iria segui-lo, como ele ensina aquele discípulo que deu uma desculpa para não segui-lo imediatamente, ao calcular o custo da vida de discípulos, devemos entender que o chamado de Jesus tem uma prioridade e uma urgência sobre tudo mais. Enquanto não tivermos essa disposição de coração que é criada em nós pela graça, nós ainda não fomos convertidos em discípulos. Porém, meus irmãos, aqueles que são discípulos entre nós, que de fato entenderam o grande valor do Evangelho e já entregaram sua vida a Cristo e seguem a Jesus, apesar das nossas dificuldades, dos nossos pecados e fraquezas, estes encontrarão nesta vida dificuldades, desafios. Jesus já havia alertado no verso 20, as raposas têm suas cavernas, os passarinhos têm seus ninhos para se abrigarem, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Há desafios, há dificuldades em seguir o Senhor. Porém, a ênfase dada nos milagres, o milagre em que Jesus acalma a tempestade, o milagre em que ele liberta os gadarenos, o milagre em que ele perdoa o pecado e cura o paralítico, a ênfase que nos é dada é que no nosso caminho com Jesus, Ele estará conosco e o seu poder, a sua autoridade sobrepujam todas as lutas e adversidades na vida de um discípulo. Ele tem poder sobre a criação, Ele tem poder sobre os demônios e as trevas, Ele tem poder para perdoar os nossos pecados quando falhamos. É isto que Jesus quer ensinar aos seus discípulos, que os desafios da vida cristã existem, mas Ele é maior do que todos estes desafios. Poderíamos resumir a mensagem central
destes milagres que começam aqui no verso 23 e vão terminar lá no verso 8 do capítulo 9, com aquela declaração que o Senhor vai repetir aos apóstolos no capítulo 10, no sermão em que ele comissiona os apóstolos para a missão. Não temas, não tenha medo. Haverá aflições, haverá pandemias, haverá tempestades, haverá lutas. As forças das trevas vão se levantar, você em alguns momentos vai pecar, mas eu tenho autoridade sobre todas estas coisas para guiar a vida dos meus discípulos. Jesus está ensinando com estes milagres, e lembrem-se, meus irmãos, os milagres são sempre sinais, eles são sempre eventos extraordinários do poder de Deus para apontarem para sentidos espirituais mais profundos, para realidades espirituais mais profundas. Jesus então está nos ensinando com estes sinais que Deus prova a fé dos seus filhos. Deus prova a fé dos discípulos de Jesus, mas Deus faz isto para produzir em nós maior confiança na palavra do Senhor e maior intimidade com o amor de Deus. Estas provações são instrumentos de Deus para libertar os filhos de Deus do temor da morte, do temor de qualquer outro poder deste mundo, e encher o coração deles do temor do Senhor. É por isso que neste primeiro milagre que abre o segundo ciclo de milagres, no Evangelho segundo Mateus, nos apresenta agora a autoridade de Jesus sobre a criação, sobre os poderes da criação. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver que o Senhor está nos apresentando garantias das promessas de Deus de cuidar dos seus filhos, de cuidar dos seus discípulos diante das dificuldades da vida de discipulado. As garantias dadas por Jesus aos discípulos de que o seu poder sobre a criação é a garantia de que Ele cuida de nós, de que Ele nos guarda. Vejamos estas garantias que nós podemos perceber aqui no texto. Em primeiro lugar, na primeira parte do texto, no verso 23 e 24, o Senhor Jesus, Ele garante o seu cuidado por nós, porque Ele está presente com seus discípulos no meio das tempestades. Percebam, Deus não nos livra das adversidades, Ele passa conosco, Ele está no barco com eles. Nós passaremos por aflições, mas Ele estará conosco no meio das aflições, versículos 23 e 24. A segunda garantia que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos é que no meio das aflições Ele ouve as súplicas dos discípulos, apesar da fraqueza deles, da sua pequena fé. É o que encontramos no versículo 25 e na primeira parte do versículo 26. Os discípulos são receosos, tímidos, medrosos. A fé está misturada com incredulidade, mas mesmo assim o Senhor ouve e o Senhor atende. E a terceira garantia, no final do versículo 26 e no versículo 27, é que o Senhor Jesus, no meio das adversidades, Ele revela sua glória e poder para dar aos seus discípulos o conhecimento do temor do Senhor, para que nós aprendamos que não temos que temer os perigos desta vida, mas que o nosso temor deve ser o temor do Senhor. Vejamos, queridos irmãos, de forma agora mais detalhada, cada uma destas verdades que o texto nos apresenta. Em primeiro lugar, a garantia da autoridade de Cristo sobre a criação nos é apresentada nos versos 23 e 24, porque o Senhor Jesus está presente com seus discípulos no meio das tempestades. Percebam, meus irmãos, que o versículo 23 está aqui retomando o que havia sido dito lá no versículo 18, quando Jesus, no meio da multidão, Ele se dirige aos seus discípulos e dá a eles uma ordem. Ele ordena:
passemos para outra margem. Era momento de deixar a região de Cafarnaum, onde residia Pedro, onde o próprio Senhor residia, de pegar o barco em Cafarnaum e atravessar o mar da Galileia para que o ministério de Jesus se expandisse a outras regiões. É Marcos que nos informa isto, dizendo que Jesus veio para pregar o Evangelho e por isso era preciso que ele fosse a outras regiões, conforme está lá no capítulo 1 de Marcos, a partir do verso 35. Então era preciso ir a outras regiões e Jesus então dá uma ordem: venham meus discípulos, me sigam, passemos para outra margem. A ordem de Cristo é interrompida por aqueles dois homens que são candidatos a discípulo. Na verdade, um candidato, o escriba, e um discípulo. E Jesus ensina para eles a respeito do custo da vida de discipulado. E agora no versículo 23, a narrativa é retomada. Nós observamos que os discípulos de Jesus, eles obedecem à ordem do Senhor. Diz o verso 23, então os discípulos entram no barco e o seguem. A ordem que Jesus deu àquele discípulo que queria sepultar o seu pai, conforme está no verso 22, segue-me. Esta ordem é obedecida pelos apóstolos. Eles entram no barco e seguem a Jesus. E aí nós chegamos ao verso 24. Porque, meus irmãos, a disposição que o Espírito Santo cria em nós de ouvirmos o Evangelho e de seguirmos a Jesus não nos livrará das dificuldades desta vida. Jesus avisou isto claramente aos discípulos: no mundo tereis aflições. E eu não sei porque há tantas pessoas enganadas com um falso evangelho que declara que a vida cristã pode ser um mar de rosas. A vida cristã nesta terra nunca será um mar de rosas. Entrar no barco com Jesus é saber que tempestades virão. Lendo o comentário dos reformadores a respeito deste texto, um dos reformadores, um luterano, ele declara que quando a palavra de Cristo é pregada, e Cristo chama os homens a si mesmo, e todas as vezes que isto acontece, podemos esperar lutas. E eu creio que esta é a experiência de todo crente. Chegue em seu lar e diga: a partir de hoje nós vamos acordar todos os dias cedo e vamos nos consagrar ao Senhor, cada qual em oração individual e depois em oração conjunta. Pode esperar lutas. As lutas virão quando nós ouvimos a palavra do Senhor e colocamos o nosso coração à disposição dEle para servirmos a Ele. Virão tempestades. Os inimigos do Senhor se levantarão contra nós. Mas ao chegarmos ao verso 24, nós nos deparamos com duas situações que são surpreendentes, que surpreenderam os discípulos e que também devem nos surpreender. Em primeiro lugar, meus irmãos, eles são surpreendidos pela tempestade. O mar que estava calmo, convidativo, e é tão gostoso viajarmos em um lago, lembrando que o mar da Galileia, na verdade, é um lago que fica em uma depressão abaixo do nível do mar, cercado por montanhas extremamente cheias de bosques verdejantes, um lugar agradável, um lugar belo. Quem já viu fotos ou já teve a oportunidade de ir a Israel, percebe quão bonito é aquele lago, aquele mar da Galileia. Então, a viagem que corria tranquilo, de repente, diz o verso 24, eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Mateus, diferentemente dos outros evangelhos, Marcos e Lucas, que usa a palavra de fato traduzida literalmente por tempestades, ele usa uma palavra especial, a palavra seismos, daí vem sísmico, que significa terremoto. Mateus está dizendo que a tempestade era tão grande, tão violenta, tão cheia de fúria, que parecia que o barco se encontrava no meio de um terremoto.
As ondas abalavam aquele barco, os ventos davam com ímpeto contra a vela, aquele barco poderia sossobrar a qualquer momento, a água entrava no convés. Parecia um terremoto, e isso não era incomum no Mar da Galileia, porque já que aquele lugar ficava num grande buraco, numa grande depressão, cercada por montanhas altaneiras, ao sul, por exemplo, as colinas de Golã, onde o Monte Hermon, ele tem mais de 2.000 metros de altitude, os ventos desciam com grande ímpeto, com grande velocidade sobre aquele lago, e de repente era comum tempestades se formarem. E aqueles homens que eram hábeis navegadores, porque lembremos, a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores, homens que conheciam aquele mar, homens que conheciam aquela situação e que sabiam navegar. Aqueles homens pelejaram, imagino, por um tempo, mas eles começam a ficar desesperados, porque a situação foge ao controle de quem era hábil para uma situação daquela, para quem era hábil e preparado para aquele tipo de perigo. Homens que cresceram ali, tais como Pedro, André, Tiago e João. Meus irmãos, este evento deve nos levar a refletir algumas coisas, porque este evento nos mostra como é instável e insegura a vida do homem neste mundo caído. Quando a situação está calma e tranquila, quando as coisas parecem bem, então de repente tudo pode mudar. Não é assim em nossa vida? Uma família sai de férias e de repente ouvimos a notícia, um acidente. Uma pessoa está tranquila, sente uma dorzinha, vai no médico, um diagnóstico terrível. A vida é cheia destes de repentes, destas tempestades, destas coisas terríveis que nos pegam de surpresa, e mesmo que tenhamos habilidades para lidar com elas, em muitos casos estas coisas estão acima das nossas habilidades, tal como a tempestade que alcançou o barco onde estava Jesus e os seus discípulos. E eu não falo isso para causar receio, pavor, ansiedade no coração dos irmãos, eu apenas estou lembrando que a vida é assim, meus irmãos. Podemos achar que a paz e segurança, como diz a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses 2, mas de repente virá repentina destruição. Porque uma grande tempestade pode vir contra o nosso barquinho, contra a nossa vida. Mas lembrem-se, eu disse ao iniciar aqui a exposição do verso 24, que são duas coisas surpreendentes que acontecem. Primeiro, a tempestade. Tudo parecia bem. O mar parecia propício para a navegação e então uma tempestade. Esta é a primeira surpresa, mas há uma surpresa maior no final do versículo. Diante de uma tempestade, a Bíblia diz: entretanto, Jesus dormia. Meus irmãos, que sono pesado, não é verdade? Eu não consigo ficar num barco sem enjoar. Eu enjoo até em viagem de ônibus. Se eu for viajar de ônibus, principalmente para as regiões como o Espírito Santo, leste de Minas, que aquelas curvas terríveis, parece que você está fazendo a curva e está voltando de onde você começou, né? Quem já viajou para aqueles lados ali, do leste de Minas, do Espírito Santo, sabe como a viagem é instável, e você fica ali como se estivesse em um barco, e se eu não tomar uns 2 comprimidos de Dramin, eu não chego sem passar mal. Imagine um barco, as ondas levam um barco de um lado para o outro, mas a Bíblia nos diz que Jesus dormia, há uma tempestade, ventos bravios, água entra no barco e Jesus continua a dormir. No original, o tempo verbal usado para o verbo dormir indica um sono tranquilo, um sono profundo, um sono de grande descanso. E o Senhor, meus irmãos, que tinha o controle de todas aquelas coisas, lembremos, Jesus é Deus. Ele fazia isto, ele tomou essa atitude de dormir diante dos trovões
que pipocavam e ribombavam nos céus, diante da luz dos relâmpagos chamejantes que rasgavam as nuvens, diante das ondas bravias que davam contra o barco, diante dos ventos que rasgavam a embarcação. Ele dá um exemplo aos seus discípulos. Ele dorme, tranquilo. Ele dorme. Meus irmãos, Jesus quer mostrar para os seus discípulos a profunda comunhão que ele tem com o seu Pai, comunhão que gera confiança no amor do Pai, e ele quer nos ensinar, como aquele que é o nosso Senhor, como nosso Mestre, como o primeiro entre muitos irmãos, que nós devemos gozar desta mesma confiança, desta mesma comunhão. Nós devemos usufruir deste mesmo amor filial da parte do Pai que nos adotou em Cristo. Dois exemplos de confiança nos são dados com esta atitude de Jesus. Primeiramente, meus irmãos, confiança na providência de Deus, porque vejam, no versículo 20, quando ele está ali comissionando os seus discípulos, ele declarou que as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E de maneira muito irônica, uma ironia de Deus, uma ironia que é boa, nós lemos em Marcos, no capítulo 4, no versículo 38, na narrativa deste milagre, que Jesus dormia no barco com a cabeça reclinada em um travesseiro. Jesus está ensinando, meus irmãos, que nós não temos onde reclinar a cabeça também, porque nada temos trazido para esta vida, e nada desta vida levaremos. Às vezes nós achamos que as coisas que Deus nos permite administrar são nossas, mas meus irmãos, como dizia meu avôzinho, caixão não tem gaveta. Nós não vamos levar nada daqui. Nós confiamos na providência de Deus. Jesus, como servo, se esvaziou, se humilhou. Ele não tinha posse nem de um travesseiro, mas na providência e no cuidado do Pai. O Pai providenciou ao seu filho um travesseiro para ele descansar enquanto o barquinho atravessava o mar. Ele dormia em um travesseiro. Confiemos na providência de Deus. Aquilo do que temos necessidade, Deus sabe, e Ele nos dará segundo a sua graça, e Ele nos dará muito mais do que pedimos e do que necessitamos. Mas não se apegue às coisas, porque elas não são nossas. Nós somos dispenseiros, nós somos administradores. Mas a mais importante lição que Jesus ensinava não era a respeito da confiança na providência, mas da confiança na palavra do Senhor, que não pode falhar. No versículo 18, como nós vimos, Jesus disse, e ele ordenou, passemos para outra margem. Mas como lemos nos outros evangelhos, que narram a mesma história, em Marcos 4:35 e em Lucas 8:22, a ordem de Cristo foi muito clara. Ele diz, passemos para outra margem. Meus irmãos, nós quando fazemos planos, conforme nos diz a palavra de Deus em Tiago, nós temos que dizer, se Deus quiser, iremos em tal lugar e faremos isto ou aquilo, porque nós não temos controle do futuro. Mas aquele que disse, passemos para outra margem, ele tem todo o poder, e ao dizer, nós vamos chegar do outro lado, meus queridos, pode confiar, não há falhas no que Jesus diz. Os discípulos poderiam estar seguros, porque se Jesus disse que ele iria atravessar o mar, ele iria atravessar o mar. Chegamos então nos versículos 25 e no início do verso 26, quando o Senhor aqui ouve as súplicas dos seus discípulos, apesar da sua pequena fé, para também demonstrar a confiança que eles deveriam ter na autoridade de Jesus. William Hendrickson, comentando estes versos 26 e 25, ou melhor dizendo, 25 e 26, ele declara o seguinte: o que os elementos da natureza foram incapazes de fazer, ou seja, acordar Jesus do seu sono profundo, o agonizante apelo dos discípulos
bem como a solicitude de Jesus em ministrar as necessidades dos seus servos, o conseguiram. Meus irmãos, as ondas do mar não acordam Jesus, mas as orações do crente despertam o coração de Cristo. É o que está nos sendo ensinado aqui. O verso 25 inicia contrapondo a tranquila atitude de Jesus de confiança no amor e no cuidado do Pai com a fé perturbada dos discípulos. Vejam, o versículo 25 inicia-se com uma adversativa, mas os discípulos, veja, Jesus dormia, Jesus confiava, Jesus descansava, mas os discípulos se inquietavam. Nós somos assim, não é verdade? Esta é a tendência do nosso coração. Embora nós saibamos das verdades da palavra de Deus, quando as provações se irrompem, quando a tempestade nos atinge, nós tendemos à ansiedade, à inquietação, ao medo. A fé dos discípulos estava cheia de medo. E Jesus aqui acorda porque o Senhor entendia que havia uma ameaça pior do que a tempestade, e a ameaça pior do que a tempestade era a incredulidade. E a consequência pior do que a morte física é a morte eterna. Eles não entenderam que a tempestade, meus irmãos, era uma serva de Cristo. Era um instrumento de Jesus para provar a fé dos discípulos e para fortalecer a confiança dos discípulos em Deus. Nós temos dificuldade de entender isto, que as tempestades que Deus envia em nossa vida não estão fora do controle dele, mas são instrumentos dele para nos dar uma experiência de crescimento na fé, para experimentarmos que o Senhor é bom, para sabermos que Ele cuida de nós, que Ele nos ama. Estes homens então clamam por socorro, e eles acordam a Jesus. Em Marcos e Lucas, eles chamam Jesus de mestre. E meus irmãos, por que há essa diferença nos evangelhos sinóticos? Lembrem-se, é uma tempestade, havia vários homens ali, não foi só um, e no Senhor, ou então, mestre, eles gritavam juntos. Uns gritavam, mestre, não se te dá que morramos. Outros, conforme um evangelista registra, gritavam 2 vezes, mestre, mestre. Conforme nós já aprendemos, esta repetição indica intimidade, amor, amizade. E outros ainda, conforme registra Mateus, Senhor, salva-nos, perecemos. Cada um dos evangelistas relata um tipo de reação dos discípulos, mas quando tomamos os evangelhos em sua harmonia e totalidade, nós percebemos o que estas reações indicam, que aqueles homens criam em Jesus. Eles sabiam que Jesus era a pessoa a quem deveriam recorrer. Eles sabiam que Jesus era o mestre que os ensinaria o caminho ao Pai. Mas, muito mais do que isto, eles reconheciam que Jesus é o Senhor e Salvador. Senhor, salva-nos. E não é isto a profissão de fé de um crente? De que Jesus é o nosso Senhor? De que Jesus é o nosso Salvador? Então percebam, eles creem em Jesus, eles vão na direção correta, eles colocam sua fé no alvo correto. Jesus então, meus irmãos, ouvindo o apelo dos seus discípulos, ele desperta, mas antes de sossegar o mar, ele sossega o coração dos seus discípulos, e como mestre que era, porque ele foi chamado de mestre, antes de realizar o milagre, ele se dirige aos seus discípulos, conforme vemos no início do verso 26, e os ensina uma verdade importante sobre aquelas circunstâncias adversas que estavam acometendo a vida deles. Jesus diz, porque sois tímidos, homens de pequena fé. A palavra aqui traduzida por tímidos significa medrosos, atemorizados. Jesus está perguntando, por que vocês estão com medo?
Por que vocês estão atemorizados? Parece tão óbvio, porque a gente vai morrer, nós vamos perecer. Mas, meus irmãos, eles não entendiam quem estava sobre a vida deles. Eles ainda não entendiam claramente a quem eles serviam. Jesus não repreende os discípulos por incomodarem com suas súplicas. E saiba, Deus nunca haverá de nos rejeitar por buscarmos a Ele em oração, a não ser que nossas orações sejam pecaminosas. Mas o que Deus rejeita aqui, o que Jesus rejeita aqui, é porque eles perturbam a Jesus, não movidos somente pela fé, mas movidos por um misto de fé e de medo, de desconfiança na providência de Deus sobre a vida deles. Meus irmãos, é por isso que quando nós cantamos o hino Sossegai, nós devemos entender que a ordem de Cristo, sossegai, é em primeiro lugar para o nosso coração e só depois para os problemas. Porque quando nós oramos a Cristo, Ele entra nas situações difíceis para primeiramente ministrar a nós, antes de agir sobre as circunstâncias. Ele ministra aos discípulos, e Jesus quer que os discípulos entendam que a fé e o medo não podem nunca se dar as mãos, eles não podem estar juntos, porque ou a fé afugenta o medo, porque a fé que confia no amor de Deus lança fora todo medo, como nos diz a palavra na primeira epístola de João, ou o medo afugenta a fé. Não dá para os dois andarem juntos, um vai contaminar o outro. E eles demonstram fé ao correrem até Jesus, eles confessam que Ele é Senhor e Salvador, mas eles também demonstram uma fé imperfeita e fraca, porque eles não confiaram na palavra de Jesus, vamos à outra margem, eles não confiaram na presença de Jesus, eles não perceberam o exemplo de Jesus que descansava, que dormia. Na verdade, meus irmãos, os discípulos falharam em perceber que alguém que foi levantado por Deus como Jesus foi, para ser o Messias, para ser o Salvador do mundo, para perdoar os pecados do seu povo, alguém como ele não poderia morrer acidentalmente em uma tempestade. Ele foi enviado pelo Pai, sim, para morrer, mas para morrer voluntariamente por nós na cruz. Meus irmãos, eles tinham acabado de ver Jesus purificar os leprosos, Jesus curar paralíticos, libertar os oprimidos do diabo, mas ainda não haviam entendido a profundidade de quem era Jesus, o Filho de Deus, o Criador do mar. E é isto que o final do versículo 26 e o versículo 27 nos apontam. Os discípulos deveriam confiar na autoridade de Cristo sobre a criação, porque o Senhor Jesus, Ele revela sua glória e poder em meio às tempestades, para que os discípulos tenham temor do Senhor. Jesus, após exortar os seus discípulos, no início do verso 26, agora Ele exorta o mar e os ventos. Aquele que falou em Gênesis 1, dando ordem ao vazio e ao nada, para que todos os elementos fossem criados, aquele que com a palavra do seu poder sustenta o universo, Ele com a sua palavra diz ao mar, aquieta, diz ao vento, acalma. Ele repreendeu os ventos, Ele repreendeu o mar. E com isto, meus irmãos, Jesus está demonstrando que Ele é Yahvé, o Senhor, o Deus revelado a Israel, porque no Antigo Testamento são várias as referências do Senhor, como aquele que controla os mares, que acalma as tempestades e que livra o seu povo do poder das águas. Nós não lemos isso em Isaías 43, 1? Que se passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. É isto que declara Jó, em Jó 38,
nos versos 8 a 11, quando a palavra de Deus nos diz: ou quem cerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. O Senhor é aquele que põe limite ao poder dos mares e do oceano. Também nos Salmos, como no Salmo 29, a voz do Senhor controla as muitas águas. O Salmo 29 nos diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Foi esta voz que os discípulos ouviram quando o Senhor repreendeu a bravura dos mares. Ou então, no Salmo 107, nos versículos 23 a 32, que nos dão a impressão de que o salmista está registrando este evento do Evangelho, está registrando este evento em que Jesus acalma a tempestade. Diz o salmista no Salmo 107, 23: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, estes veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até aos abismos. No meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Percebam, meus irmãos, o salmista está aqui profetizando os milagres de Jesus. O povo clama e o Senhor acalma as tempestades. É por isso que o salmista também declara: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és? Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalma. Salmo 89, 8 e 9. Jesus mostra aqui claramente quem Ele é. Ele é o Criador dos céus, da terra e do mar. Ele é o Senhor, que conforme está em Colossenses 1, a partir do verso 15, criou todas as coisas e todas elas sustenta com a sua palavra. Percebam, meus irmãos, que após Jesus repreender o mar, no final do verso 26, fez-se grande bonança. Aqui nós temos um evento extraordinário. Tempestades são coisas comuns no mar da Galileia, mas após uma tempestade, as ondas permanecem por um tempo. Quem já viu uma tempestade no mar, ou já viu o mar em grande ressaca, sabe que após cessar a chuva, por um bom tempo, o mar ainda fica sinuoso, cheio de brumas, cheio de ondas encapeladas. Mas tão logo Jesus dá a sua palavra, os ventos param, a tempestade é dissipada e o mar se torna como um espelho liso, calmo. Tamanho poder de Jesus. E este sinal deixa evidente também no que consistia a fraqueza da fé dos discípulos. Na verdade, meus irmãos, o fracasso deles estava em ver quem é Jesus, além do véu da sua carne, além do véu da sua humilhação. Eles viram que Jesus era um poderoso mestre, que Jesus era o Senhor, eles viram os milagres que Jesus havia feito, mas eles ainda havia neles a necessidade de compreender com maior profundidade a pessoa de Jesus, que Ele é o Filho de Deus,
que nasceu da Virgem e que veio ao mundo para redimir o seu povo de todos os seus pecados, que veio ao mundo para glorificar o Pai, manifestando o soberano poder do Pai em salvar pecadores. Mais uma vez, no versículo 27, nós somos surpreendidos no texto. As tempestades nos surpreendem. Jesus dormindo na tempestade também é algo que surpreende, mas agora no versículo 27, nós somos de novo pegos de surpresa, porque há algo mais surpreendente do que o milagre. É a reação dos discípulos ao milagre. Meus irmãos, nós temos a impressão, quando cantamos o hino Sossegai, de que após Jesus acalmar a tempestade, há uma grande bonança no mar, conforme o texto nos relata, mas há uma grande alegria e paz no coração dos discípulos, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Percebam que os discípulos foram tomados de grande espanto, eles ficaram maravilhados, a palavra significa, eles ficaram assustados, de boca aberta. Marcos, no capítulo 4, no versículo 41, declara: após este milagre, os discípulos foram possuídos de grande medo, de grande temor. O milagre de Jesus e uma manifestação mais evidente da identidade de Jesus produz neles medo. Muito embora a ameaça da natureza tivesse sido removida de maneira súbita e completa, houve na vida dos discípulos não uma tranquilidade resultante, mas um aumento no medo. O que aprendemos com isto, meus queridos irmãos? Aprendemos que realmente os seres humanos, eles temem os poderes da criação que lhes são incontroláveis, que apontam para a nossa fragilidade humana. Nós tememos inundações, incêndios, terremotos, doenças, pandemias, mas nós fomos criados como imagem de Deus, e há algo que provoca em nós um pavor muito mais terrível do que qualquer tempestade desta vida: o pavor da presença santa e gloriosa de Deus. E é aqui que Freud, Nietzsche, Feuerbach, Marx se equivocaram. Os homens não criaram religiões falsas para aplacarem os poderes da natureza. Eles criaram religiões falsas para fugirem da glória e do poder de Deus, que produz terrível assombro no coração pecador. A razão, meus irmãos, que temos para temer diante da glória do Senhor é que existe uma ameaça muito maior do que qualquer ameaça da vida natural. É a ameaça de cairmos nas mãos do Deus vivo. E Jesus vai alertar os seus discípulos para isto no contexto posterior, quando ele pregar um sermão enviando os apóstolos. Em Mateus, no capítulo 10, no versículo 28, ele dirá: não temais aqueles que podem matar o corpo, mas temam aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Deus é muito mais perigoso do que qualquer epidemia. Deus é muito mais terrível do que qualquer desastre ou acidente, porque se nós não tivermos em Cristo o nosso Salvador, Ele virá contra nós como nosso juiz, e esse juiz é santo. Ele conhece cada pecado nosso, Ele conhece cada caminho seu, e Ele te pedirá conta de cada passo da sua vida. A santidade de Deus nos assombra, porque ela mostra quão pecadores nós somos, quão rebeldes e desobedientes ao nosso Criador nós somos. Ele é um Deus santo, e que abomina o pecado, e que odeia todo o que pratica iniquidade, conforme diz o Salmo 5, e mais, Ele tem poder para julgar e para condenar, porque se nem mesmo as tempestades resistem a Ele, o que dirá de nós, frágeis pecadores? Meus irmãos, me admira ver estes falsos mestres dizendo: hoje Jesus falou comigo, hoje Jesus veio ao meu quarto e falou comigo isto ou aquilo. Mentirosos!
Porque todas as vezes que um profeta, um apóstolo, viram a glória de Deus, a glória de Cristo, eles prostraram o rosto em terra, eles ficaram temerosos e apavorados. Isaías declarou: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e os meus olhos viram o Senhor. Deus disse a Moisés, quando este pediu: Senhor, mostra-me a tua glória. Deus declarou: Moisés, não há homem que possa ver a minha glória nesta carne pecaminosa e subsistir. Quando o apóstolo Paulo viu a glória do Senhor no caminho de Damasco, ele foi cegado pela glória do Senhor e ele caiu com o rosto em terra. Quando o apóstolo João viu o Senhor glorioso, ele temeu e se prostrou. O sentimento apropriado diante da glória de Cristo é o temor. Não é o temor dos homens, não é o temor pela nossa vida, ou o temor dos poderes da criação, mas uma fé aperfeiçoada é aquela que teme ao Senhor, e eles então agora, cheios de temor, eles fazem a pergunta certa: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? O quem é este é apenas uma palavra na língua original, que significa que tipo de homem, que espécie de homem é Jesus, porque ele não pode ser categorizado, ele não pode ser de maneira nenhuma explicado, ele é único e ele é inigualável. Jesus ensina aos seus discípulos que uma fé madura, ela nos leva a conhecer melhor quem é Jesus, e assim temê-lo e amá-lo com reverente temor, como nosso Redentor, confiando no poder dele e temendo desagradar a ele. Quero fazer então agora as aplicações, meus irmãos, e eu vou fazer 2 blocos de aplicações. Primeiramente, eu vou falar da parte que o texto trata, mas que não é a mais importante do texto, a fé. Em segundo lugar, vou falar daquilo que é o mais importante no texto, a pessoa de Jesus. Com relação à fé dos discípulos, veja o que este texto nos ensina. Em primeiro lugar, que a fé verdadeira, a fé salvadora, aquela que nos conduz a Cristo, confessando que Ele é Senhor, confessando que Ele é Salvador, esta fé, ela sempre estará permeada de fraqueza, porque nós somos pecadores. E esta é uma lição que Jesus nos dá para nos ensinar a sermos humildes, porque quando nós estamos bem, nós confiamos: eu vou ficar tranquilo se a provação me acometer. Mas lembre-se, meus irmãos, quem nos sustenta é a graça, é pela graça que estamos de pé, é pela graça que somos mantidos, é a misericórdia do Senhor a causa de não sermos consumidos. Portanto, una a fé à humildade, à dependência da graça. A segunda lição que aprendemos a respeito da fé é que o crente experiente é aquele que não apenas é discípulo de Jesus. Vejam, todos aqueles que estavam no barco eram discípulos, eles ouviram a ordem de Jesus e eles o seguiram, sem olhar para trás. Mas o crente experiente é aquele que, diante das tribulações, ele recebe do Senhor graça abundante, graça suficiente para estar tranquilo na hora difícil. E Jesus quer que aprendamos isto. Aprendamos que até as coisas difíceis cooperam para o nosso bem. Nós que amamos ao Senhor, que nenhuma destas coisas, tempestades, pandemias, intempéries, fome, nudez, perigo, espada, nenhuma delas poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E que o pior que pode acontecer conosco é o melhor, porque se nós perdermos nossa vida nesta terra, nós encontraremos nossa vida na glória. Portanto, não temais. É isto que a fé madura nos ensina. Estes mesmos discípulos que ficaram apavorados com a tempestade foram os mesmos homens que enfrentaram o martírio com o coração aberto, tranquilos, sabendo que quando eles fossem queimados vivos, crucificados, decapitados, arrastados por cavalos, eles
sentiriam a dor do fenecer do corpo, mas imediatamente se encontrariam com o Senhor na glória. Estes mesmos homens amadureceram na fé, eles confiaram no Senhor. Em terceiro lugar, nós devemos buscar diariamente, queridos irmãos, o crescimento da graça, da fé. A fé é uma graça, a fé é dom de Deus, como está em Efésios 2:8. Por isso nós precisamos estimular a nossa fé para que ela cresça com orações, pedindo ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, mas principalmente com a palavra, e a palavra pregada. Queridos irmãos, não há instrumento mais eficaz para fazer com que a fé dos crentes cresça do que a pregação, o sermão fiel da palavra. A Bíblia nos diz: a fé vem pelo ouvir, não pelo ler. O ouvir a pregação e a pregação de Cristo. A leitura bíblica e a oração complementam, mas o instrumento principal usado pelo Espírito Santo, o meio de graça por excelência que Deus colocou em sua igreja, é a proclamação do Evangelho, é a pregação. É pela pregação que Deus desperta a fé no coração incrédulo, é pela pregação que o Senhor faz crescer a fé no coração dos seus filhos. Portanto, meus irmãos, ouçam com atenção a pregação, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Anote a pregação, medite na pregação, reflita, rumine nesta palavra. E aí, um dia, nós seremos como Jó, que teve uma fé amadurecida, e diremos: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13, verso 15. Por fim, ainda sobre a fé, a oração, meus queridos irmãos, é o exercício da fé. E mesmo uma oração vindo de um coração com uma fé pequena, um coração medroso, esta oração será ouvida pelo Senhor Jesus e obterá resposta. Portanto, não desanime, ore, busque ao Senhor e Ele te fortalecerá, como Ele fez com os discípulos. Mas agora duas aplicações sobre a pessoa de Jesus, e este é o foco, isto é o mais importante no texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, os discípulos foram muito acertados quando eles clamaram: Senhor Jesus, salva-me, se o Senhor não me salvar, eu vou perecer. Porque, meus irmãos, não há uma verdade maior do que esta, não existe nada mais certo nesta vida do que isto que eles fizeram. Se você não invocar o nome do Senhor, você irá perecer. Esta é a porta de entrada do Evangelho do Reino. Aquele que clamar ao Senhor será salvo. Portanto, clame a Jesus: Senhor Jesus, salva-me. Se Jesus não o salvar, você está morto em seus delitos e pecados, porque não há outro Salvador que importa que busquemos dentre os homens, a não ser Jesus, o Filho de Deus, dado ao seu povo. E em segundo e último lugar, o texto nos ensina sobre o poder, sobre a autoridade de Jesus, que Ele é o todo-poderoso Filho de Deus, e é pelos olhos da fé que nós podemos ver isto, enxergar isto. Além das desgraças da vida, além das epidemias, das doenças, das tragédias, das tempestades, há aquele cuja voz é poderosa, cuja voz acalma as tempestades, há aquele que se assenta no trono, e este é Jesus. Se Jesus aparecesse agora diante de mim ou de você, neste instante, pode ter certeza, meu irmão, nós não ficaríamos: Senhor, me dá um abraço. Não, porque enquanto estivermos nesta carne pecaminosa, cheio de pensamentos impuros, com inclinações más em nosso coração, nós estaremos constrangidos em ver a glória do Senhor. Embora possamos orar a Ele, nós ainda não estamos preparados para ver a glória dEle. Nós teremos que ser revestidos de glória para vermos a glória dEle. E se Ele aparecesse diante de nós agora, nós cairíamos com o rosto em terra, cheios de pavor. Então se lembre, Ele nos ama, Ele deu a vida dEle por nós, Ele é o nosso Redentor, Ele nos conforta, Ele nos atende na hora da angústia, mas nunca se esqueça, Ele é o Senhor Deus onipotente.
Não permita que a intimidade te leve à irreverência. Não permita que a intimidade produza em seu coração a ausência de piedade, de temor. Ele é o Senhor da glória, e em sua presença nós conhecemos o temor do Senhor. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé, vamos orar e assim encerraremos o culto. Pai querido, Deus de graça, Deus de glória e de poder, louvado seja o Senhor pelo teu santo evangelho. Pedimos a ti, ó Deus, que o teu Espírito Santo conforte o coração do teu povo com este evangelho, que o teu Espírito Santo produza fé naqueles que ainda não são crentes, para que, tal como fizeram os discípulos, eles possam ir a Jesus e dizer: Senhor Jesus, salva-me, não permita que eu pereça. Age também no coração de cada um de nós que somos discípulos do Senhor, e dá-nos, Senhor, o crescimento na graça da fé, para que em meio às tribulações que nos acometem nesta vida, possamos descansar no Senhor. Senhor, ensina-nos, ó Deus, a confiar no teu amor, a confiar na tua graça, a confiar, ó Deus, na tua providência sobre a nossa vida, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama, porque o teu amor é insondável e nos alcançou. Ajuda-nos, Senhor, a vermos a glória de Cristo e tira do nosso coração todo temor, que não seja o temor do Senhor, que não temamos a homens, que não temamos os poderes deste mundo, mas que temamos o Senhor, que nos amou, que se deu por nós e que cuida de nós. Ó Senhor, abençoa o teu povo e dá-nos esta firme convicção de que o Senhor está conosco em nos prover, em nos guardar, em nos guiar. Dá ao teu povo também ouvidos obedientes, coração quebrantado, para que, se ouvirmos a voz de Jesus e a ordem dele, o sigamos, mesmo que ele nos guie para tempestades, que estejamos com ele, porque ele nos livrará do mal. Ajuda-nos, Senhor, a entender estas verdades do evangelho e nos firma, Senhor, nestas verdades. Abençoa a tua igreja hoje e sempre. Te pedimos pelos enfermos da igreja, te pedimos pelos nossos idosos, pelas pessoas de nossa igreja que sofrem com comorbidades. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão internados, enchendo os hospitais, que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor cure, ó Deus, os enfermos, que o Senhor demonstre o teu poder. Reconhecemos, ó Pai, a tua providência enviando toda sorte de juízo sobre a terra, mas te pedimos, ó Deus, como fez o profeta Abacuque, que no dia da ira o Senhor se lembre da misericórdia. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.